eu sou a Ana Clara e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje começando um vídeo que eu acho que pode ser muito útil pra você. Então já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra você sempre receber quando eu postar vídeo. E vamos ao que interessa. E esse vídeo é pra você que tá cansado daqueles mesmos cadernos, daquelas mesmas folhas, daqueles mesmos fichários de todo ano e tá querendo inovar um pouquinho no ano que vem. Então eu separei 3 dos cadernos mais legais que eu encontrei no mercado aí durante esse ano, porque eu acabei recebendo muita coisa pra testar, acabei conhecendo muita coisa diferente e esses 3 caderninhos foram os que tiveram destaque, sabe? Que eu realmente acho que são coisas diferenciadas, podem servir muito bem para inovar um pouquinho no ano que vem. Lembrando que são 3 cadernos muito diferentes, cada um com uma proposta diferente e até por isso eu trouxe eles para analisar e comparar e mostrar para vocês. E não tem assim, Ana, qual que é melhor? Eu não acho que a gente possa fazer uma análise tão rasa assim, porque eu acho que tudo depende da sua necessidade, do que você gosta, então só cabe a você dizer o que é melhor pra você. Então eu vou fazer uma análise desses 3 caderninhos e no final você vê qual que se encaixa melhor para as suas necessidades, para as suas condições e para o que você quer usar no que vem. Para começar, eu vou apresentar rapidinho para vocês os 3 cadernos que eu vou mostrar para vocês hoje. Então, começando pelo caderno inteligente, que é esse caderninho de disco. O caderninho argolado, que é um caderno que tem argolas, então ele é uma mistura de fichário com caderno. E por fim, esse caderninho aqui da Faber-Castell, que é um lançamento desse ano e que eu me surpreendi muito, porque eu realmente gostei muito dele e eu não esperava gostar tanto desse caderno, mas realmente achei ele muito bom. Então agora eu vou falar melhor sobre cada um deles, um por um. E aí no final a gente vai fazer um teste de folha pra vocês verem, tipo, na prática mesmo, o quanto passa pro outro lado de cada folha. Lembrando que todos esses cadernos têm a folha muito boa, então eu acho que vai ser muito parecido, né, pelo que eu já usei. Vai ser praticamente a mesma coisa, se não a mesma coisa. Então vamos começar falando do caderno inteligente. O diferencial dele é por ele ter discos, então isso permite que o caderno seja completamente personalizável. Você pode escolher disco, você pode trocar capa, você pode escolher os tipos de folha e você pode, tipo, personalizar realmente o caderno do jeitinho que você quiser. Então ele é como se fosse uma mistura de caderno e fichário, porque você tem essa flexibilidade do fichário, mas ao mesmo tempo não é uma mistura completa porque não tem argola. Agora o caderno argolado eu já acho que é realmente uma mistura dos dois. Mas o caderno inteligente, ele é mais para caderno, porque você tem a sensação de estar usando um caderno. E isso é uma coisa que eu particularmente acho muito legal, porque eu amo caderno. Então realmente acho que é uma coisa incrível você ter um caderninho como se fosse com as espirais, só que não são espirais porque são discos. Além de ser muito prático, porque você pode carregar só o necessário, então ele é super leve. Inclusive eu vou fazer um vídeo nessas férias falando como você pode se organizar no seu caderno inteligente, porque eu já me organizei nele pra escola e foi simplesmente incrível. Eu consegui economizar muito espaço, consegui economizar muita folha, usando umas técnicazinhas que eu vou ensinar pra vocês nos próximos vídeos. Mas então agora vamos falar da parte técnica do caderno inteligente. Questão de folha. Quando você compra o caderno inteligente no site, naquela abinha cadernos, ele vai vir com 80 folhas de 90 gramas. Ele vai vir com 60 folhas pautadas com linha e 20 folhas sem pauta, então 20 folhas em branco. E uma coisa muito legal é que apesar de vir folha pautada e não pautada, você também pode optar por comprar refil quadriculado, pontilhado, preto, colorido. Juro, gente, tem de tudo. Tem até papel fotográfico para você comprar. Agora a questão dos discos. Como eu falei pra vocês, o caderno inteligente, ele tem esse negócio de ser completamente personalizável. Então se você compra o caderno e acha que não vai dar pra tudo que você precisa, você pode comprar um disco grande e expandir o seu caderno. O disco M, que é o disco médio que eu falei pra vocês, que vem no caderno quando você compra ele pronto, ele cabe até 80 folhas de 90 gramas. Se você colocar a folha de 120 gramas, vai caber um pouquinho menos, por ela ser um pouquinho mais espessa, né? E também o disco grande, que é o disco que você pode comprar extra, ou se não, você pode montar o seu caderno com o disco grande naquela seção DIY do caderno inteligente, e aí você já pode pedir direto o disco grande.
E esse disco grande, ele cabe até 150 folhas de 90 gramas. E, gente, isso é muito, assim. Só pra vocês terem uma noção, é mais ou menos a quantidade que tem um caderno de 10 matérias da escola. E o melhor de tudo é que são folhas de 90 gramas. Então você vai ter 150 folhas de 90 gramas, que são aquelas folhas maravilhosas que não passa praticamente nada pro outro lado. E uma das propostas do caderno inteligente é justamente você carregar o necessário. Então, às vezes, você nem precisa comprar um disco grande, você pode usar só o disco médio mesmo e retirar e anexando suas folhas ou guardando em alguma gaveta ou alguma pasta, porque a ideia é você levar para a escola ou para a faculdade o que realmente você está usando. Então, por exemplo, passou o conteúdo do primeiro bimestre, você não vai precisar mais daquela matéria no momento, então tira do seu caderno, guarda bonitinho, guarda na gaveta e leva só o necessário. Então você vai carregar pouco peso e ainda vai ter tudo organizado de acordo com o que você realmente está usando em sala. Então agora vamos falar sobre os tamanhos disponíveis do caderno inteligente. Para começar, a gente tem o caderno grande, que é um caderno de um tamanho normal, na verdade. Ele é o tamanho de um caderno qualquer que a gente compra aí. E isso acaba sendo muito legal porque é o tamanho que a gente já está acostumado mesmo. Além do grande, você ainda tem o tamanho médio, o tamanho A5 e o tamanho Intelligine, que é um pequenininho que eu ainda não tenho, então eu não posso mostrar pra vocês, mas se você entrar no site você vai encontrar. Ele é bem pequenininho mesmo. Uma coisa que muitas pessoas sempre me perguntam é se o caderno inteligente fica soltando as folhas. E, gente, realmente não fica soltando. Se você tiver o cuidado de passar as folhas do jeito que eles indicam, então você não pode pegar perto do disco para passar a folha, porque senão você vai destacar a folha, você vai tirar ela do seu disco, então é uma coisa meio lógica. Se você passar as folhas e tiver o cuidado que eles recomendam ter, você não vai ter problema nenhum com folhas. E uma coisa que eu acho incrível no caderno inteligente é que ele fica retinho na mesa enquanto você escreve, então, sabe, retinho mesmo, assim, maravilhoso, gente. É muito bom. Você tem uma estabilidade gigantesca na hora de escrever, porque ele fica realmente plano. E isso eu acho muito legal, porque uma coisa que fichário não fica muito, né? Fichário sempre fica meio levantando, assim. Mas os que eu tive, eles ficavam meio levantando. E o caderno inteligente fica retinho, perfeito pra escrever e pra usar. E, gente, falando um pouquinho sobre o design, é impecável, gente. Eu fico chocada, porque realmente é um caderno muito diferente. O material que eles usam é muito bom, então dura por muito tempo e... Nossa, cada capa que eu conheço, eu me impressiono mais, sabe? Porque realmente são muito boas. Tem esse acabamento italiano nas bordinhas que deixa redondinho pra você não estragar a sua borda do caderno, porque ela fica arredondada. E isso é um detalhezinho que faz muita diferença, então o caderno acaba durando muito mais tempo. Sem contar que você tem muitas e muitas opções de capa. Tem de glitter, de sereia, tem normal, tem preto, tem colorido, tem neon, tem de tudo. Então tem pra todos os gostos mesmo. No site do Caderno Inteligente você ainda tem a seção DIY, que é monte o seu caderno. Então você vai primeiro escolher a capa que você quer, depois você escolhe o disco que você quer, depois você escolhe os refis que você quer. E lembrando que você tendo um caderno inteligente, se você estiver cansado dele, você cansou daquela cor, você pode simplesmente comprar uma capa nova. E aí você tira a capa e coloca uma capa nova. Então isso é muito legal porque você não precisa ficar comprando vários cadernos. Basta você ter um que você pode ter várias capas e ir trocando quando você vai enjoando, sabe? Isso é muito legal. Então se você quer realmente inovação, você quer algo completamente diferente, o caderno inteligente é a opção certa pra você. E agora vamos falar sobre o caderninho argolado da Amore. Então, esses caderninhos eu usei durante esse ano, principalmente no segundo semestre. Como eu falei pra vocês, o caderninho argolado é realmente uma mistura, assim, literalmente uma mistura de caderno e fichário, porque ele tem as argolas do fichário, o que torna ele completamente flexível e personalizável, mas ele tem o conforto e... não sei, o fato de ser compacto como um caderno. Então ele é realmente uma mistura de fichário e caderno. São as folhas. No caderninho argolado vem 100 folhas de 90 gramas e são folhas incríveis. Eles são do tamanho A4. Inclusive, caso você vá usar fichário, a folha que eu recomendo é a folha da Amore, porque realmente é uma folha muito boa. Eu usei esse ano e eu gostei muito. E no caso da Amore, você tem a opção de escolher com pauta, sem pauta e pontilhada. Então são essas três opções que você tem na hora de pedir o seu caderno. Em relação aos tamanhos, a gente tem o tamanho A4, que é o tamanho de uma folha Chamex,
E tem também o tamanho A5, que é a metade de uma folha Chamex. Então você tem esses dois tamanhos, o A4 tendo 4 argolas e o A5 tem 2 argolas. Em relação ao funcionamento, como eu falei pra vocês, é meio que um fichário e um caderno. Então você pode abrir as argolas, mas você tem que abrir uma por uma. Isso é uma coisa meio chatinha, mas que você acostuma e, assim, a gente não precisa ficar o tempo inteiro abrindo e fechando. Então acaba não se tornando um problema no dia a dia. Mas é importante você saber que caso você queira esse caderno, para você tirar e colocar folhas, você tem que abrir argola por argola. E ele tem todos os mesmos princípios do caderno inteligente, então nesse quesito eles também são bem parecidos, porque é um caderno que você pode realmente só ir colocando as folhas à medida do necessário, você pode levar só o que você precisa e você pode também personalizar ele. Uma coisa legal dele é que por ele ser furado, assim, ele tem os mesmos furos de um fichário, você pode pegar um furador e colocar, anexar folhas que você queira. Então você pode colocar um calendário, pode colocar uma ficha e ele tem essa flexibilidade a mais, porque você pode furar o que você quiser e colocar nele. A capacidade dele é de até 150 folhas, então é o máximo que a argola pode aguentar, né? E aí, no caso, se você quiser mais, você tem que comprar um outro caderninho, porque senão vai ficar muito cheio. Então, se você gosta da ideia do fichário, mas assim como eu, você acha ele muito grande, muito espaçoso, muito trombolho, eu acho que esse caderninho é perfeito pra você, porque ele tem a parte legal do fichário de ter argola, ao mesmo tempo ele é tão compacto quanto o caderno, então você pode levar ele pros lugares carregando menos peso, ele é melhor pra você colocar na mesa, então realmente é um caderninho muito bom. E uma coisa que eu acho legal dele é que a folha dele é A4, então é uma folha maior, que cabe mais coisa, e isso é uma coisa que eu gosto quando eu vou fazer as minhas anotações de sala. E agora, pra finalizar, vamos falar sobre o caderno da Faber, que é um caderno que eu realmente não esperava gostar tanto, porque assim, é um caderno relativamente comum, então de todos que eu mostrei é o caderno mais normal, mas ele realmente me surpreendeu. Ele é o único que eu não vou ter cupom de desconto, né, porque os outros têm cupom de desconto, tem o Ana CI lá no Caderno Inteligente e o Anas Stud 5 na Amore. A Faber ainda não é minha parceira, assim, é meu sonho ser parceira da Faber, sinceramente, porque eu amo os materiais da Faber-Castell. Assim, de longe, com certeza, são os meus favoritos, então realmente é uma marca que eu admiro muito, que eu gosto muito. E esse caderninho pra mim foi assim, eles acertaram em cheio, porque foi um caderninho que, assim, ele é básico, mas tem tudo, sabe? Então realmente eu gostei bastante. Então ele é um caderno relativamente normal, que vem 80 folhas, e ele não tem toda a flexibilidade que os dois primeiros têm, mas ele é de destacar a folha porque ele vem com furos para fichar. Você tem algumas opções de cor, mas ainda é um pouco limitado em relação aos outros dois que eu já mostrei. Você tem a opção de rosa, verde água, preto, prata e azul. E a capa é um plástico super resistente, é um pouco diferente dos outros dois que eu mostrei. Em relação às folhas, são folhas A4, então são folhas maiores, 90 gramas, com furo para fichário, e elas têm um acabamento muito bom nas pontas, então é como se fosse o Caderno Inteligente, a capa do Caderno Inteligente. Aquela ponta italiana, eu não sei exatamente como que fala, mas é uma ponta arredondada, então isso acaba fazendo com que a folha dure mais tempo, ela estraga menos, sabe? É realmente um acabamento que eu gostei muito nessa folha. Como eu já falei pra vocês, em relação à capacidade, ele vem com 80 folhas, então ele não é um caderno que você vai ficar colocando folha porque não tem como. Ele é um caderno normal, só que vem com furos para fichário. Então esse caderninho, ele é perfeito para você que gosta de usar o caderno, que você prefere ter o caderno em sala de aula, mas que você gosta de anexar suas coisas em um fichário para deixar mais organizado. Então esse é um caderno que você pode usar, claro, para uma matéria só, você pode usar para todas as matérias, mas você vai precisar de um fichário ou de um caderno argolado ou de algum lugar para você ir anexando as suas folhas. Então agora, para finalizar, vamos fazer um teste das folhas. Eu vou testar todas as folhas e agora vamos fazer os testes. Então, gente, vamos testar aqui. Então, eu peguei uma Pilot Poplar, que é uma caneta de gel. Peguei essa canetinha da Faber-Castell, que é a Bicolor. Brush Pen da Ecoline, que é uma marca que eu gosto muito pra brushes coloridas. Ela meio que faz um degradê natural que eu acho muito legal. Um marca-texto da Faber-Castell, a Pentel Energel 0.5, que é a minha caneta favorita, que eu sempre uso, e essa Compactor aqui 0.7. Eu vou testar também essa Stabilo Swing Cool, pra vocês terem uma noção
Porque a Stabilo eu sei que é uma das mais famosas, não é a que eu mais uso, mas como muita gente usa, eu vou usar. E ela passa mais ou menos a mesma quantidade que a Stabilo Boss, então é Stabilo, né? E eu quase ia me esquecendo, mas eu também vou testar essa Fine Pen da Faber-Castell, que é uma Fine Pen incrível, que eu gosto bastante e uso bastante também. Então agora vamos começar os testes. Então, gente, em relação à transferência, como vocês podem ver, passa muito pouquinho aqui em todas. E assim, só nas brushes praticamente, porque o resto fica bem imperceptível, assim. E lógico que vai passar um pouquinho, não tem jeito, como eu falei, é uma folha, não é uma parede, assim, então é lógico que vai passar um pouquinho, mas é pouca coisa, porque se você comparar com uma folha de caderno normal ou uma folha de fichário, vai passar tudo, assim. Se você usar as folhas com menos gramatura, você vai ver até a cor. E nesse caso aqui, você só vê uma leve sombra, então não é nada que atrapalha no resumo. Até porque normalmente a gente usa essas brushes mais no começo, então fica aqui em cima, sabe? Então, realmente, durante o uso do dia a dia não faz diferença. Em relação às linhas, eu percebi que a do Caderno Inteligente é um cinza bem clarinho, então eu gosto bastante. É um pouco diferente dessas daqui. Essa daqui já é meio que um cinza mais escuro e o da Amore já é mais pretinho. Aí depende muito do que você gosta, né? Eu prefiro um pouco mais essa cinza porque eu acho que dá destaque maior pro resumo, mas de qualquer maneira são folhas que eu gosto muito, que eu recomendo muito. Pra finalizar, em relação ao funcionamento assim da folha, não sei como eu posso dizer, mas a dinâmica da caneta com o papel, assim, a interação, eu senti que o Caderno Inteligente e o da Amore são folhas com mais textura, então você consegue sentir o papel, como se fosse, ele parece mais papel, sabe? E esse da Faber, ele já é mais liso, então é uma folha que desliza melhor, é uma folha com menos textura. Isso, por um lado, é bom, porque realmente a escrita fica um pouco mais fluida usando esse caderno, mas ao mesmo tempo ele borra muito mais, então caso você queira usar marca-texto, por exemplo, eu sugiro você esperar muito tempo, porque se não secar 100% vai borrar, porque é uma folha mais lisa, então a folha não absorve bem, então isso acaba fazendo borrar um pouquinho mais do que nesses outros cadernos. Esses outros aqui, ele não borra, assim, tipo, você escreve, espera um pouquinho e já pode passar o marca-texto sem problema. Então, gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação pra você sempre receber quando eu postar vídeo. A gente já tá quase chegando aos 100 mil inscritos, já estamos com 96 mil, então só faltam 4 mil inscritos. Então, por favor, me ajuda compartilhando, mandando pros seus amigos, pras suas amigas que gostam de coisinhas de papelaria, que gostam de Estudigram e dessa área de estudos de papelaria. E lembre de deixar o seu like e o seu comentário, que vai me ajudar bastante. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Beijos!